Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é dia 8 de setembro, quinta-feira. A igreja celebra a Natividade de Nossa Senhora e nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículos de 18 a 23. Naquele tempo, a origem de Jesus Cristo foi assim definida. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Como sabemos, Jesus Cristo é Deus e é eterno, porque veio do Pai. Mas a sua origem aqui nesta terra, quando Deus pisou no nosso meio, ele quis se encarnar, ou seja, quis se fazer carne, assumir a nossa história. E a origem dele foi assim. Maria Santíssima estava prometida em casamento a José. Já eram noivos. E segundo a tradição dos judeus, os noivos já tinham um compromisso semelhante ao casamento. Só faltava mesmo José levá-la para casa, pois já havia um compromisso um com o outro. Mas Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo a cobriu com sua sombra. Um grande milagre, um grande sinal do amor de Deus. Quando José ficou sabendo, ele ficou muito triste e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Por que diz que José era justo? Porque José queria fazer do jeito certo, do jeito que a lei mandava. Quando o homem descobria que a mulher estava grávida e que o filho não era dele, ele poderia denunciá-la e ela então morreria apedrejada. Mas José não quis assim. E José também não quis ficar com Maria, porque ele sabia que o filho não era dele. Então ele foi e seguiu pelo caminho da justiça. A abandonou. Seguiu em frente. Justiça não segundo os olhos de Deus, mas segundo os olhos dos homens, segundo as leis dos homens. Enquanto José estava assim pensando, eis que o Senhor enviou seu anjo e apareceu a José em sonho, que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. O sonho de José representa o sonho de tantos homens do Antigo Testamento que foram guiados por Deus através de sonhos. O profeta Daniel, o profeta Davi, tantos profetas, tantos reis, tantos homens e mulheres de fé do Antigo Testamento. Abraão, Moisés, todos eles se deixaram guiar pelo sonho. E em sonho Deus lhes falava, Deus lhes mostrava o caminho. Ou seja, Deus é tão bom, é tão perfeito, mas somente não quer se revelar às claras, mas quer a fé. E para não eliminar a fé das pessoas, o anjo aparece em sonho, Deus se revela através dos sonhos. O sonho é assim, a pessoa tem certeza do que está fazendo, a pessoa tem convicção do que está fazendo, mas ela não viu, porque ela se deixou guiar pela fé e não pela visão. Assim deve ser a nossa vida. Nós vamos nos guiando pela fé e não pela visão. E José, então, teve esse sonho do anjo, que ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. José é chamado de filho de Davi. O que significa isso? Descendente de Davi. Porque Deus havia feito uma promessa ao rei Davi que ele iria, um sucessor do seu trono, um descendente seu, iria ocupar o seu trono e seria um rei cujo reino não teria fim. Um rei que seria perfeito, justo e santo. Então, ao dizer que José é filho de Davi, é descendente de Davi, quer dizer que a promessa se cumpriu e que agora o Messias chegou. O ungido de Deus chegou. Os reis eram ungidos.
o descendente de Davi também seria ungido. Jesus é o descendente de Davi, ungido pelo Espírito Santo para ser o Rei dos Reis. E disse o anjo que Maria ficou grávida porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Adão é aquele que deu o nome a todas as criaturas. José tem a alegria de dar o nome ao Criador. José é aquele que recebe a missão de conduzir a família, por isso é ele quem dará o nome. E tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia prometido pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Deus está comigo, contigo. Deus está no meio de nós. Ele é o perdão que nos ajuda a seguir em frente. Ele é a nossa paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.